Tem prova que eu já fiz, eu corri no Polo Norte a menos 42 graus. Em segundos o suor pode virar gelo. Eu tinha um sonho de conhecer a Antártida. Sabe aquele sonho de criança? Acho que a Antártida é o último continente a ser aquele descoberto. Sonho bem desafiador. Exatamente, eu acho que eu vi alguma coisa numa aula de geografia, alguma coisa quando eu era criança, e isso ficou na minha cabeça, que era um lugar pouco explorado. A gente até hoje tem pouquíssimas... É muito vago o que tem lá ainda, né? E existe alguma restrição para ser doador? Eu não sei te responder tecnicamente, assim, mas é a mesma de doador de sangue, assim, então, né? assim... Se eu não me engano é até 50 anos, o mínimo de 18... Tem aquele lance de não fazer tatuagem, né? Não ter tido determinadas doenças, assim, algumas coisas assim, sabe? Eu vou fazer na Suécia, é uma prova em cima de um lago congelado. Se você acha que os seus limites te definem, fica com a gente nesse bate-papo que vai vir muita coisa boa e você vai entender o que é transformar dor, suor em propósito. E que correr não é só acelerar os pés, é colocar a alma, colocar o coração disposto a transformar. E hoje o nosso bate-papo é com o Marcelo Alves, o cara que é o mentor de uma grande corrida em Curitiba, que não é uma simples corrida, é um propósito, é um projeto de transformar, de transbordar amor. Mas quem vai falar sobre isso, que com muita propriedade, Marcelo Alves, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Eu estou muito feliz de estar com você. Já estou grata pela nossa conversa, que eu sei que vai ser uma troca incrível. Mas eu gostaria que você falasse um pouco de você, da sua história. E eu quero entender como chegou a corrida na sua vida. O que foi que acendeu essa chama de correr o mundo, literalmente? Então, obrigado pelo convite, também estou bem feliz de estar aqui. Temos vários amigos em comum, inclusive pessoas incríveis, né, que já estiveram aqui. Sou um curitibano com 52 anos, né? Estou nesse mundo da corrida desde 2010, então também não é muito tempo assim. E a corrida entrou na minha vida como qualidade de vida. Então, eu fui executivo de uma multinacional, viajava o tempo todo, então é uma parte da vida que eu estava sedentário, e a corrida é o esporte que eu encontrei mais fácil. Então, era no sentido de poder praticar, que como eu viajava muito, então era só botar um tênis e um calção. Você pode fazer em qualquer lugar. Exatamente. Então, assim que começou a corrida para mim, como em busca de qualidade de vida, né? É claro que depois ela tomou uma proporção gigantesca, né? Só que foi assim que tudo começou. E como foi essa virada de chave dessa proporção gigantesca e que surgiu um propósito na tua vida? Então, foi mais ou menos em 2010, eu tinha um sonho de conhecer a Antártida. Sabe aquele sonho de criança? Acho que a Antártida é o último continente a ser descoberto. Aquele sonho bem desafiador. Exatamente. Eu acho que eu vi alguma coisa numa aula de geografia, alguma coisa quando eu era criança, e isso ficou na minha cabeça, que era um lugar pouco explorado. A gente até hoje tem pouquíssimas... muito vago o que tem lá ainda, né? E eu fiquei com isso na cabeça, né? Daí eu descobri que tinha a única maneira de você chegar dentro do continente realmente... ou você é um pesquisador relacionado a um cientista relacionado aos climas do meio ambiente, e isso de altíssimo nível, e eu descobri que tinha uma maratona dentro da Antártida. Não sabia dessa maratona. Tem uma maratona dentro do continente antártico, ela fica 1.000 quilômetros para dentro da Antártida, então um lugar incrível. Então eu fui atrás de informações sobre essa prova, e foi uma preparação de 2 anos, tanto fisicamente, porque eu não era um maratonista, então foram 2 anos de treinamento. Nesses 2 anos eu fiz outras maratonas como Isso parte do treinamento. Isso foi em 2010, mais ou menos? 2010 eu comecei a treinar. Isso. 2012 você viajou. 2012 eu fiz a maratona da Antártida. E foi um processo incrível, né? Porque é muito legal quando você tem um objetivo, você trabalha... Cara, e foi tua primeira maratona lá? Não, eu fiz no percurso, durante esses 2 anos, eu fiz outras 2. Bom. Você foi ousado. Lá foi a primeira extrema, né? Então, mas assim, foi como um sonho pessoal de conseguir fazer esse desafio, né? E aconteceu algo muito interessante, que foi o seguinte, eu sou administrador, sou super metódico, né? Então eu montei realmente um plano... Você planejou bem. Planejei mesmo. Então, assim...
fisicamente, né? Porque imagine, eu era uma pessoa que corria 5, 10 quilômetros e virei um maratonista. Então foi 2 anos de treinamento. Também é um investimento altíssimo esse tipo de prova, né? Então é um investimento muito alto. Então eu tive que me organizar financeiramente também, economizar dinheiro. E é um momento muito legal quando você tem um objetivo, você trabalha e você vai concluir. E nesse processo todo, faltando 15 dias para eu ir para a Antártida, eu recebi uma mensagem que era um videozinho do Instagram, eu acho, na verdade, acho que nem era Instagram talvez ainda, uma Facebook, outra rede, talvez. Isso que era uma propaganda, um vídeo a respeito da doação de medula óssea do Hospital Nossa Senhora das Graças. E ele me chamou muita atenção porque era uma música super popular na época, assim, que estava bombada. A música se chama Stronger, da Kelly Clarkson. Então ela tocava a todo momento, assim, aquela música chamou atenção. E o vídeo eram crianças em tratamento de câncer, de transplante de medula, só que ele era um vídeo feliz, porque as crianças continuam crianças mesmo em tratamento. Então elas estavam ali no hospital, dançando, brincando, tudo, e eu moro perto desse hospital. Então, no outro dia, peguei meu carro, fui lá e falei, eu vi o vídeo de vocês e quero saber como funciona esse negócio de transplante de medula. Daí eles me explicaram, falaram, é um banco de dados internacional, então quando você doa a medula, você pode salvar uma pessoa em qualquer lugar do mundo, e você tira 5 ml de sangue e fica no cadastro. Caso tenha compatibilidade com alguém, a gente vai te chamar para fazer novos exames, realmente para daí fazer a doação. Eu falei, nossa, que legal, muito interessante e tudo. Então, já que eu estou aqui, vou tirar 5 ml e vou doar sangue. Nisso, eu conheci a pessoa que é a responsável pelo vídeo. Olha a sincronicidade, olha como as coisas começam a acontecer. O universo, quando quer mexer as pecinhas, ele junta. Exatamente. E daí eu conheci essa pessoa, a Melise, e ela me explicou, daí ela soube, eu falei que ia correr minha prova, estava super animado, contava para todo mundo que ia para a Antártida, né, realizar um sonho, e ela falou, cara, que legal, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma bandeira para você levar, para você ajudar a gente nessa divulgação, nessa conscientização, porque a prova na Antártida tem uma divulgação internacional, e quanto mais pessoas souberem disso, é legal. Daí eu falei, cara, tava faltando essa coisinha, esse temperinho a mais, né? E só que eu não sabia direito o que estava acontecendo, assim, sabe? Tipo, levar uma bandeira, tudo. Daí ela falou, daqui 2, 3 dias você volta aqui buscar. Quando eu voltei lá buscar, ela fez a bandeira, era uma réplica de um cartaz que uma das pacientes estava usando, e ele estava todo assinado de caneta mesmo, canetinha, com mensagem de pacientes, com mensagem de familiares, mensagem de médicos, sabe? Tipo, me deu aquela coisa assim, sabe? Tipo, que tomou uma proporção... Mas as mensagens para você em relação à corrida? Exatamente, elas foram feitas para mim, tipo assim, que legal que você está levando a nossa causa, estamos na torcida, Então, e eu fiz a prova e deu tudo certo, realizei meu sonho e realmente passei a linha de chegada com o cartaz e realmente teve divulgação, as doações aumentaram todos, e quando eu voltei para Curitiba eu fui lá e doei a bandeira para eles, que eles iam colocar numa parede lá, tudo, né? E foi muito, muito incrível o que aconteceu, porque quando eu fiz isso, eu saí do hospital e fui para casa. Sabe quando eu fiquei assim, tipo, cara, essa bandeira é minha. Voltei pro hospital e peguei a bandeira. Essa causa agora é minha, né? Então eu peguei a bandeira de novo, a gente fez uma réplica que tá lá no hospital, mas eu peguei essa bandeira e eu tenho um mantra assim, que alimente o que te faz bem. E quando eu realizei o sonho na Antártida, então a minha história conecta muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? Teve o lado também do esporte, da corrida, da maratona. E eu tive da superação. Exatamente, da superação, da trajetória, tudo que eu fiz para chegar até ali, sabe? Então isso foi tão legal, e lá eu conheci, eram 48 atletas de 16 nacionalidades. Eu conheci essas pessoas e uma pessoa falou para mim, nossa, eu vou correr no Everest. A outra, nossa, eu vou correr a Jungle Marathon, que é a prova mais difícil do mundo na Amazônia. E eu falei, cara, eu sou brasileiro, nem sabia que existia. O outro falou, nossa, eu vou correr no deserto do Atacama. Enfim, começaram a falar sobre esses desafios que eu nem imaginava que tinham essas provas.
Daí eu voltei pensando, né, por que não fazer isso também, né? Claro que um passo de cada vez, então a minha trajetória, tanto com a conscientização, com esse trabalho social, quanto as corridas extremas começaram na realização de um sonho na Antártida. Nossa, bonito, muito bonito. E aí você voltou, você ficou com a bandeira, e como surgiu a sua corrida? Então, eu comecei a fazer esse trabalho simplesmente de conscientização. Então, por que carregar a bandeira, falar sobre isso para divulgar a doação para as pessoas doarem. Exatamente. Então, a gente fez uma campanha também que eram números. Então, a gente criou um número de corrida, só que era um número diferente, era um número vermelho, que as pessoas que se engajavam nesse projeto, ela ia para a corrida com 2 números. Ela ia com o número oficial da prova e ia com o nosso número. Então ele chamava atenção. E quando as pessoas olhavam, o que é esse número? Esse número é o número da campanha da The Hardest Run, que era para simplesmente as pessoas se conscientizarem e irem doar sangue. Doação. Então esse projeto teve várias etapas. Só que eu sou super metódico, assim, sabe? E às vezes me incomodava, assim, eu sentia falta também de fazer algo a mais que a conscientização. Eu sentia falta de materializar esse projeto todo, sabe? E era num momento, assim, que também, de novo, conectando várias coisas assim, né? Porque essas ideias, eu acredito que não vêm de um lugar só, ela vem, né? Então a gente estava num momento ali, isso foi em 2018, 18. Tava aquela coisa assim, muita corrupção, lance da Lava Jato, muita fraude na saúde, uma roubalheira e tal. Então todas essas histórias, e eu fui num evento, um jantar em prol do Hospital Erasto Gettner. E um jantar maravilhoso, num lugar maravilhoso, lotado de gente, então, assim, realmente envolvia milhões ali, de grandes patrocinadores, grandes empresas multinacionais, e de novo, a sincronicidade. Fui lá, do meu lado senta o superintendente do hospital. E comecei a conversar com ele e tudo. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia de fazer algo a mais. Estou pensando em conectar todas essas coisas. Eu tenho uma ideia de fazer uma corrida em prol do hospital, só que uma corrida diferente. Só que estava um evento gigantesco, com mais de 1.000 pessoas, assim, aquela barulheira de evento, tudo, né? Ele me deu o WhatsApp dele e falou, me liga pra gente conversar depois. Né? Depois eu fiquei sabendo, depois ele se tornou um amigo, conversando comigo, ele falou, Marcelo, a gente já feito 2 corridas. Uma deu 400 pessoas, outra deu 100 pessoas. Quando você me falou de corrida, eu falei, putz, mais uma, né? Mais uma para não dar certo. E passou daí desse contato inicial com ele, passou uns 15 dias, 20 dias, eu liguei para ele. E falei, o nome dele é Adriano. Eu falei, Adriano, vamos marcar, eu quero te explicar meu projeto, como funciona, tudo, né? Eu já, mesmo não tendo o beneficiário, eu já fiz um contato com a RPC, e eles super se amarraram no projeto, acharam um projeto bem legal, então eu queria te mostrar. Mas por curiosidade, quanto foi arrecadado no evento? Ele falou, R$15.000. Nossa, aquilo desceu atravessado, assim, sabe? Você fala, cara, não acredito que um evento daquele tamanho, envolvendo, assim, eu sei que R$15.000 é importante para a instituição, mas não para um evento daquele tamanho, né? Não para um evento daquele tamanho, né? Então, o meu projeto, quando eu apresentei para ele era o seguinte, conectando tudo isso agora. Eu falei, cara, eu quero... Até então, a maior corrida de Curitiba tinha 8.000 pessoas. Eu falei para ele, nós vamos fazer uma corrida para 10.000 pessoas. E essa corrida vai custar R$100 a inscrição. R$100 vezes 10.000 dá R$1 milhão. Esse que é o meu projeto. Então, eu quero trazer R$1 milhão para o hospital. 100% da inscrição vai ser revertida para o hospital. 100%. Não tem asterisco, não é 100% do lucro, não é isso, aquilo. E quem vai pagar essa conta? Nós vamos fazer cotas de patrocínio e vamos vender essas cotas. Então, os patrocinadores vão pagar a camiseta, vão pagar a medalha, vão pagar toda a infraestrutura e o dinheiro do atleta vai diretamente para o hospital. E foi um sucesso, aconteceu a corrida. A primeira aconteceu em que ano? Foi 2019.
2019. E ela veio crescendo, então ela veio 10 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil. Então esse ano nós fizemos a 6ª edição, então desde 2019 até agora não teve um ano, que foi o ano da pandemia, né? Até como, para você ter a ideia do projeto, no 2º ano da corrida, nós vendemos as inscrições, 100% das inscrições em 7 dias, arrecadamos 1.200.000, que ela daí a gente foi atualizando o valor, e não teve a corrida por causa da pandemia. Não teve, foi bem quando estourou a pandemia, e nós já tínhamos comprado todas as coisas, as medalhas, as camisetas, todos, só que não teve o evento. Nós mandamos para casa das pessoas, no meio da pandemia, o kit. O kit. Nenhuma pessoa pediu reembolso. Nossa, olha que incrível. Incrível. Então, tipo, a sociedade realmente entendeu o projeto todo, né? Então, ela veio crescendo. Nós agora tivemos a 6ª edição no mês passado. Ela acontece uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Nós estamos na 6ª edição. Nós arrecadamos já o total, foram quase 10 milhões de reais arrecadados para o hospital. E mais um ponto também importante. Cada ano tem um projeto específico dentro do hospital. Então, eu sei que muitas vezes... Eles já direcionam a verba. Então, assim, nos 2 primeiros anos foi para a construção do hospital. É um hospital oncopediátrico. No 3º ano foi para ampliação da UTI. Então, isso não só a obra, mas os equipamentos, assim, a UTI funcionando. E a gente tem um acordo com o hospital que é o seguinte, você tem que entregar o que a gente... O objeto da corrida você tem que entregar antes de um ano. Então a gente lança a próxima corrida, a gente lança normalmente a próxima corrida com a prestação de contas do ano anterior. Então a gente fala, corredor, arrecadamos 1 milhão para isso, olha aqui o resultado. A gente mostra para ele o que realmente foi investido, a gente acompanha. Então começa na curadoria do projeto, no acompanhamento e na entrega para os nossos corredores, para a sociedade. Então as 2 primeiras foi para o hospital, para a construção do hospital, a 3ª para a ampliação da UTI, a 4ª foi para a construção de uma usina fotovoltaica, que ela gera uma economia de 80 mil reais por mês. Na conta de energia. E para os próximos 25 anos. Então, só esse projeto, a gente está falando mais de 30 milhões. Nossa, que é incrível. Daí, depois foi a ampliação do departamento de transplante de medula, né? E a desse ano foi a construção de um espaço, como se fosse uma casa para cuidados paliativos. Então era um assunto bem delicado, né? Porque a gente está falando de pacientes oncopediátricos, que realmente quando não tem mais cura, era necessário um espaço tanto para o paciente, com os familiares. Um acolhimento. Um acolhimento, assim, ter realmente a dignidade que merece nesse momento delicado da vida, né? E a nossa meta era 18 mil pessoas nesse ano. A gente não atingiu a nossa meta, mas nós batemos o recorde do ano anterior. Então era 16 mil, esse ano foram 16.237 pessoas, se eu não me engano. Então o dinheiro já está na conta da instituição e agora a gente já está trabalhando, pensando no próximo projeto, né? E quando vocês pensam no próximo projeto, vocês lançam cota de patrocínio, vocês divulgam tudo isso. É assim que funciona. Virou um negócio, obviamente, com propósito, mas ele é um job mesmo. Exatamente. Ele tem, então, hoje nós temos tem um instituto The Hardest Run. Então, eu criei um instituto sem fins lucrativos, que ele faz a gestão exatamente. Hoje a gente tem ali, acredito que 6 funcionários, né? Então a gente já está trabalhando na próxima, né? Então toda a parte Qual mês, Marcelo, que ela acontece? Ela acontece em outubro. Outubro. Tá. Então, inclusive, a gente está lançando o ano que vem. Vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer uma The Hardest fora de Curitiba. Então vai ser em abril. Nós vamos fazer a The Hardest em Goiânia. Goiânia? Por que Goiânia? Então, de novo a sincronicidade. Vamos lá, o universo trabalha, viu? Olha, quando pessoas do bem se juntam, o universo, ele diz, é aqui que eu vou ficar. Exatamente. E faz morada e começa a fazer o movimento. Exatamente, eu acredito muito nesse conceito. Absurdamente. Assim, muito. Nada é por acaso. A minha vida é pautada dessa maneira. Assim, a gente vai chegar lá, tem uma perguntinha sobre isso. Mas me conta essa história de Goiânia. Então, o superintendente do hospital que eu falei que eu conheci e viabilizou aqui,
essa coisa do mercado de trabalho, enfim, tal, ele saiu daqui e ele presta uma consultoria para esse hospital de lá. E te levou para lá, que ele não é besta. E ele me falou que é um hospital fantástico, assim, que precisa muito, assim, eles estão atendendo mais de 90% do SUS, ou seja, são pessoas que realmente precisam. O hospital, ele vem numa retomada, assim, mas ele chegou a estar muito em crise, assim, quase fechando as portas. Então, quando ele me falou desse hospital, eu falei, cara, deixa eu pegar um avião e eu vou aí conhecer, né? Então, eu fui para Goiânia, conheci o projeto, conheci o histórico, expliquei para eles, eu falei, cara, eu não vou te dar, não vou viabilizar uma corrida para dinheiro para o fluxo do caixa. Eu entendo que é importante, eu sei que só que vocês têm que ter... Vai ser uma questão pontual. Exatamente. Então, vamos montar um projeto para que justifique a gente fazer um evento, porque é toda uma metodologia envolvida tudo isso que eu te falei, né? Então, assim, ele envolve várias coisas, até junto dos patrocinadores, política ESG, sabe? A gente tem várias coisas, a gente cria para o nosso patrocinador uma campanha de endomarketing. Então, as empresas investem nisso, né? Então, ela está investindo tanto na parte da publicidade, no social, quanto trabalhando também essas habilidades, essas soft skills junto com os colaboradores deles, E é isso, né? Que dá credibilidade, é isso que chama gente boa para junto do projeto. Exatamente, Então, fui para lá, o hospital montou o projeto, então a gente acredito que mais aí uns 20 dias a gente faz o lançamento oficial com a data, né? E também lá, eu acho que a maior corrida lá foi 4.500 pessoas, alguma coisa, a gente já vai fazer uma corrida para 6.000 pessoas. Quem sabe eu não vou correr em Goiânia? Olha só, já animei. Eu imagino muito que isso daí cresça, né? O crescimento disso porque o Instituto é sem fins lucrativos, então não é tão simples assim crescer, né, para nós. Então, mas eu tenho um projeto de chegar no mínimo em 10 cidades, assim, com 10 hospitais distintos, a gente cria realmente um movimento muito interessante, assim. É muito bonito esse movimento, se a gente olhar direitinho, é triste isso, mas era o papel que o Estado deveria fazer, né? Mas é isso aí, tem gente boa para fazer e a gente gerar esse movimento, conscientizar as pessoas, porque, nossa, é uma via de mão dupla, você está propósito, gerando um trabalho social com propósito e ainda promovendo saúde. Eu pensei muito sobre isso no começo, né? Porque assim, eu entendo também que é a função do Estado, sabe? Só que eu acho que foi uma maneira que nós encontramos de provocar o Estado. Também. Sabe? E também tipo assim, se todo mundo disser assim, não é da minha conta, nada acontece. Nada não acontece, é essa a ideia. A ideia é a gente movimentar. E o que aconteceu com o hospital? A gente botou o holofote nesse hospital, com esse projeto. Entendeu? Então, assim, teve outras ações de outras empresas, teve o poder público realmente, assim, olhou para ali, também. Começaram a ajudar mais. Então, assim, querendo ou não, assim, eu acho que até... É um ponto de luz. Eu acho que até para as pessoas que participam da The Hardest, assim, vamos lá fazer a nossa parte, não vamos só ficar reclamando, né? Vamos cobrar, tem que cobrar, é importante, vamos ter consciência na hora de votar. Mas eu também posso contribuir. Mas vamos fazer a nossa parte, porque ele... envolve daí outro lado que é a corrida, né? Então é muito legal. Você sabe que tem um dado que eu fico muito feliz com a The Hardest. Na última corrida nós tivemos 16.000 pessoas, mais de 16. 5.000 pessoas nunca tinham corrido. Olha que incrível. Foram pela causa. Pela causa. Isso é legal porque a gente está combatendo o câncer nas duas frentes. Para quem está em tratamento e para quem está sedentário. O exercício é o melhor remédio que tem, a melhor prevenção que tem, desculpa, não é remédio, a prevenção que tem é realmente você dormir bem, você se alimentar bem e fazer atividade física. Então é muito legal esse clima da The Hardest, ele é uma corrida diferente, né? Para você ter uma ideia, a gente tirou a cronometragem. Ninguém quer falar de pace, ninguém quer bater recorde. Não é sobre pace. Não. Então, ela envolve. Então, a gente notou que isso atraiu as pessoas também, porque a gente soube várias histórias de pessoas que tinham vergonha de ser rotuladas, né? Tinha vergonha de correr devagar. Então, assim, tanto que a gente tem a caminhada, corrida de 5 km e corrida de 10 km. Então, você vê como envolve muita coisa. É todo um ecossistema engajado em cima do nosso propósito, né? Lembrei agora, porque eu não fui para essa corrida, eu estava viajando. Foi em outubro. Ano que vem, bloqueia a tua agenda. Não, com certeza. Eu senti muito, que eu estava lá no clube da Alice já, e a Mônica já falando, e eu disse, poxa vida, vai cair bem no dia da minha viagem. As Alice são parceiras demais, sempre elas vão umas centenas de mulheres lá, elas fazem uma festa lá, é muito legal. Também é um propósito muito bonito. Lindo. É uma energia de
de construção. Sim. Eu acho que essa energia de construção, ela nutre a gente de uma forma que eu queria entender qual foi a nutrição para você. A nutrição espiritual, a nutrição física, ela é óbvia que é saúde. A nutrição mental, quais foram as respostas que você trouxe para a tua vida em relação a esse projeto, em relação à corrida? Qual foi a mudança? Qual é o Marcelo antes, empresário, corporativo, metódico, e o Marcelo hoje? A minha vida mudou demais, né, com tudo isso, assim, sabe? Mas você sabe que as coisas aconteceram, assim, tipo, acho que a primeira coisa, assim, existe o certo e o errado. Eu procuro fazer o certo, entendeu? Então, assim, não tem meio termo, não foi muito assim, algo que veio de um crescimento espiritual, veio nada, assim, sabe? Tipo, assim, quando eu vi isso, tudo, eu falei, cara, isso é o legal a ser feito, isso é o certo a ser feito. E o ganho veio da trajetória. Entendeu? Então, assim, eu conheci pessoas incríveis, o meu envolvimento com essa causa era nenhum, né? Então, assim, eu fui me envolvendo e aprendendo, eu estou aprendendo o tempo todo com isso, né? Então, assim, são histórias incríveis que acontecem, sabe? Tipo assim, isso me mexe muito comigo, assim, né? Porque, tipo, eu montei um projeto em prol de um hospital para que crie mais oportunidade, né? Então, eu trabalho com prevenção. Então, eu tenho uma empresa que implanta programas de qualidade de vida corporativo. E a melhor maneira é a prevenção. Então, o assunto prevenção, ele é um assunto forte para mim, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Quando eu vi o lance do hospital, quando eu vi o lance da medula óssea, é uma maneira de prevenção. Parou para pensar nisso, né? Vai que algum dia algum parente, algum próximo ou eu preciso de um transplante de medula. Não é uma prevenção ter milhares de doadores? Entendeu? Ter tipo, possibilidades. Possibilidade, a gente aumenta as possibilidades. Pô, você tem um hospital referência que cuida de crianças. Então, assim, tipo, nossa, tratamento de primeiro mundo aqui perto da nossa casa. Não é uma prevenção, não aumenta as possibilidades para todo mundo? Agora eu vou te dar a minha opinião sobre isso. Eu ainda acho que é pouco divulgado isso, porque se você olhar direitinho, a doação de medula é uma coisa muito simples. Eu acho que deveria ser largamente divulgado, deveria ser uma rotina das pessoas ir lá e doar, porque é muito simples e pode salvar verdadeiramente uma vida. Exatamente, imagine, a probabilidade é 1 em 100 mil. Então nós precisamos ter 100 mil pessoas que doem para salvar uma vida, entendeu? Então assim, eu também acho, eu concordo com você, por isso que começou o projeto. Porque a gente não vê, eu escuto falar mais depois da corrida, tudo, mas na mídia em si, em redes sociais, eu não vejo muita coisa estimulando a doação. A gente vê doação de sangue, principalmente perto de carnaval, de feriado. Agora, Réveillon, essas coisas, acontece um pouquinho a publicidade. Mas o assunto medula ainda é pouco divulgado. A conscientização é uma coisa sem fim, né? Ela deveria continuar, sabe? Sempre que é uma coisa sem fim, a geração vai mudando, tudo. Então é uma coisa, por isso que estamos aqui, olha a oportunidade que a gente tem pro teu público de falar sobre isso, né? E é simples, é 5 ml de sangue. Sabe, tipo assim, nossa, não tem dor nenhuma, tudo. Sabe o que aconteceu comigo? Uma coisa interessante, uma vez que eu doei, quando eu fiz a doação, eles me explicaram o processo todo, daí, e se te chamarem para doar, né? Falaram, não, daí você vem aqui, vai fazer alguns exames e você vai ficar internado aqui meio período, né? Porque nós vamos fazer uma punção da tua medula e tirar, né? Hoje já existe outro método, mas quando eu fiz era esse o mais comum, né? E daí eu falei pra moça, assim, pra enfermeira que tava me explicando, né? Eu falei, mas isso deve doer, né? Ela respondeu pra mim, mas pra salvar uma vida, né? Nossa. Pá! Porrada na cara, assim. Eu falei, nossa, que pergunta idiota, Marcelo. Mas valeu pro meu aprendizado, né? Assim, e nem dói, e nem, enfim. Hoje tem um tratamento que nem fica internado, sabe? Que é tipo uma hemodiálise, assim, né? Eu não sei te explicar tecnicamente, mas é muito mais simples, assim, né? Então tem isso, assim, sabe? Quanto mais a gente falar nesse assunto, quanto mais divulgar, mais pessoas vão lá e vão estar fazendo. E é simplesmente chegar lá, deve fazer algum exame, e faz a doação, se tiver compatibilidade, é chamado de volta. Ainda hoje é assim. Ele vai para um cadastro mundial. Daí, conforme a necessidade dos pacientes, eles fazem esse cruzamento de informação. Daí, somente se você tiver ou seja, teu telefone vai tocar somente se for para salvar uma vida. Imagine que honra uma pessoa te ligar, é do Redome,
ó, tem uma pessoa compatível com você em algum lugar do mundo, vem aqui fazer novos exames. Nossa, é uma coisa incrível, né? Incrível. E nesse processo todo, nessa trajetória toda, eu conheci pessoas que já doaram. Foi? Legal, assim, esse tipo de chegar, ó, eu queria te contar uma coisa, eu já doei, eu fiz também o cadastro, fiz isso. Depois de 3, 4, 5, 8 anos me ligaram, eu fiz o transplante e deu certo. E existe alguma restrição para ser doador? Eu não sei te responder tecnicamente, assim, mas é a mesma de doador de sangue, assim, então, né? Assim, se eu não me engano, é até 50 anos, o mínimo de 18, tem aquele lance de não fazer tatuagem, né, não ter tido determinadas doenças, assim, algumas coisas assim, sabe? Tem um peso também, tem uma coisa peso de peso, mínimo, peso mínimo. Tudo, mas a gente no próprio site da The Hardest, no Instagram, a gente direto passa essas recomendações, assim, pro pessoal. Sabe? Ótimo, então eu vou até pegar alguma informação lá para postar, porque eu acho que é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de informação que a gente pode... É como o simples, pode salvar uma vida. É só isso. É só isso, né? Incrível. É só isso. A corrida para você... A gente vive num mundo acelerado de distrações. E eu li na sua história que você faz longas corridas. Como é trabalhar a paciência, a resiliência, administrar as vozes internas? Porque eu faço corrida curta e é um vozeireu. O que é que tu tá fazendo aqui? Não vai aguentar, não vai dar certo. Como é essa tua mente? Como é que funciona essa tua mente para esses extremos? Como você disse, já foi na Amazônia, já foi para o quente, para o frio, para o deserto. Como é que foi esse ponto de equilíbrio mental diante da corrida? Então, esse é um processo que nunca para. É uma transformação constante, né? E eu sou muito de uma linha, assim, né? Então, eu sou muito no que acredito no trabalho, né? Então, assim, no treinamento. Então, esse processo todo, para mim, ele foi sendo construído gradativamente. Então, desde quando eu comecei a correr ali 10 quilômetros, fui aumentando, a corrida é sobre você contra você mesmo. É seu maior adversário. Eu acho isso, né? Eu acredito muito nisso. Então, nesse processo todo, né, eu faço hoje palestras corporativas, conectando essas soft skills com o dia a dia das empresas, e eu falo muito sobre isso, é uma questão de treinamento. Você treina a ficar... eu não sou... O pessoal fala, correu em vários lugares mais extremos do mundo. O Marcelo é muito corajoso. Pelo contrário, o Marcelo é bem medroso. Só que o que me faz? Eu olho para as minhas vulnerabilidades e vou dar atenção para elas, vou tratar elas. Então, vou lá, treino. Técnica. Treino. Tenho os profissionais que me ajudam da minha confiança, super competentes. Então tem a nutricionista, tem o fisiologista, tem o educador físico, tem, enfim, uma gama de profissionais. Então eu sou bem CDF na preparação, sabe? Então, e isso que te deixa confiante. Isso que te deixa forte para encarar os desafios. É isso que silencia as vozes. Isso que silencia. Então, não tem preço eu ir para uma maratona no qual eu fiz 95%, 100% do que minha equipe pediu para eu fazer. Do que era para ser feito. Você fica tão forte, assim, você fala, nossa, o que a nutricionista pediu, eu fiz. O que o meu educador físico, o cara que faz a planilha, ele pediu, eu fiz. É tipo assim, não tem como dar errado. Cara, não tem como dar errado. E você sabe que nesse processo todo, eu com uma filha na época que eu comecei a correr mais jovem, hoje ela tem 19 anos, eu fazia essa analogia com ela, por exemplo, estudando matemática. Como é dolorido você vai fazer uma prova na tabuada e não estudou, né? Nossa, quanto que é 8 vezes 7? Enfim, aquela coisa, nossa, aquele desgaste mental, aquela coisa toda, e chuta, e sofre, e fica ansioso, tudo, né? E você vai lá e estudou a tabuada. Estudou o mês inteiro, sabe tudo, na ponta da língua. Você vai chegar lá na prova... tranquilo, aquilo vai vir porque você se preparou para aquilo, né? Eu acho que a nossa vida em todos os campos é isso. Então você se prepara para ser pai, você se prepara para uma prova, você se prepara para fazer outro idioma, você se prepara para estar aqui agora a gente conversando, né? Ó a pesquisa que você fez, então é muito mais, as coisas fluem mais naturalmente. Com preparo. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Tipo assim, de a gente... primeira coisa é saber o que você quer.
né? E quando você sabe o que você quer, você trabalhar realmente, né? Por isso que, né, eu acredito isso, passei por isso, e a gente vê grandes historiadores, grandes aventureiros ao redor do mundo que comentam isso, que o que importa é a trajetória, né? A trajetória que faz a gente realmente, a transformação... E não pule etapas. Não pule etapas. Ainda tem isso. Na corrida, eu costumo dizer que você tem que ter respeito pela corrida. Então, às vezes eu escuto assim, nossa, você corre tanto, só vai fazer 5? Sim, só vou fazer 5. É melhor do que... Se o treino daquele dia é 5? Se o meu treino foi esse, entendeu? Não adianta eu estar num ponto de condicionamento físico e eu querer mostrar para as pessoas, não vou fazer 10 e me machucar e parar. Então, eu não faço. Então, eu digo assim, gente, a corrida para mim, ela não é para mostrar meu pace. Eu não estou correndo para subir no pódio. Não é essa a minha ideia. Eu tô correndo para ser feliz, é minha terapia. Sim. Sabe, ontem eu tava conversando com uma pessoa aqui, um episódio que a gente gravou, e ela disse que na natação, ela se identificou muito porque na natação ela silencia os ruídos do mundo. Quando ela entra ali, é a terapia dela. Eu disse, interessante, para mim é a corrida. Por mais barulhento que esteja ao meu redor, eu me fecho de uma forma tão absurda. Eu participei de uma corrida domingo, teve agora, do Circuito Verão, e depois uma amiga minha conversando, nossa, eu nem sabia que ia passar pelo Museu do Olho, o percurso. Aí eu, Museu do Olho? Ela passou pelo olho. Não passou pelo olho. Eu só acreditei que passou pelo olho porque eu fui ver as fotos e tinha uma foto minha e o olho atrás. Eu disse, gente, eu tava tão mergulhada ali nas minhas histórias. O famoso flow, né? Você no flow, sabe? Eu tava... A corrida pra mim, quem não corre, olha pra mim e faz... É tão comum, né? A gente fala, porque eu falo com tanta... Pra mim é tão transformador correr, pra mim é um remédio, é uma terapia, exatamente. É meu remédio diário. Nunca aconteceu. Eu já fui mal-humorada a correr, mas eu nunca saí dela. E você sabe isso que você falou, já aconteceu comigo algumas vezes, eu acho muito interessante que é assim, ele silencia, quando você tá nesse processo, ele silencia o ruído externo. Mas daí você escuta você mesmo. O seu ruído. Aí depende do seu volume. A transformação está aí. Em regular esse volume interno. Exatamente, assim, porque daí você deixa de se distrair com outras coisas e se conecta com você mesmo. E não é fácil, né? A gente não é fácil. A gente, às vezes, é insuportável. A gente se suportar. Essa relação não é fácil. E, na minha opinião, aí que está a transformação. A evolução vem exatamente de você estar com você mesmo, né? E infelizmente esse mundo moderno que a gente vive, cada vez menos a gente se conecta com a gente, né? Porque você tem distração hoje quase 24 horas por dia, né? Então assim, o esporte ajuda muito isso, não é a corrida. Vários esportes, né? Com o que você se identifica. O hobby, eu gosto muito do hobby, assim, sabe? De quando você fala assim, pô, vai fazer um curso de fotografia, vai enfim. Às vezes você chega nisso daí cuidando do teu filho, entendeu? Não importa, mas tem aquele momento que você para de ouvir o ruído externo e você começa a ouvir você mesmo. É você com você. Isso. E outra coisa que eu tenho também, muito minha, eu não gosto de correr de fone de ouvido. Eu gosto de ouvir a batida do pé. Eu gosto da batida, o fone de ouvido, ele me desconecta de ouvir música, tudo. Eu sei que a maioria das pessoas gosta bastante de botar o fonezinho e ir embora. A corrida, ela é transformadora e tem vários benefícios, né? Eu ouço música correndo muito raramente, mas sabe quando assim, hoje eu tô a fim de ouvir música? Então eu vou consciente, né? Eu gosto muito de ter a consciência da coisa, sabe? Mas para mim, principalmente pelo tipo de prova que eu faço, eu não posso me dar o luxo de não estar atento, muito focado no meu corpo, no que está acontecendo. Eu tenho que, tem assim, para você ter ideia, tem prova que eu já fiz. Eu corri no Polo Norte a menos 42 graus. Então, assim, em segundos o suor pode virar gelo. Então, para você ter ideia, eu tinha que correr uma maratona pensando no meu suor. Cara, tu é muito radical. Tu já fez coisa absurda. Eu tava agora imaginando, porque assim, muita roupa. Além disso, ainda você tem que treinar para carregar o peso da roupa. Isso, correr com e peso. ter essa equação de você não pode estar com muita roupa, porque senão você vai suar. E se suar demais, isso vira gelo. E não pode estar com pouca roupa, porque senão você vai ficar com frio. Então é toda uma experiência envolvida em tudo isso, assim, sabe? Então, assim, eu tenho que estar focado nisso o tempo todo, sabe? Tipo, então é muito... realmente eu procuro no limite de tudo isso, né? E esse extremo,
esse radicalismo, essa quebra de zona de conforto, como é que você leva isso para o meio corporativo? Você tem um lado que você faz essas vivências. Como é que você leva isso para o corporativo? É muito engraçado. Você falou, né, zona de conforto. Uma coisa que eu nunca entendi. Ela é desconfortável, né? Por que chama zona de conforto, né? Já que ela é desconfortável, né? Começou eu alimentando o que me faz bem, né? Então, assim, e esses lugares, assim, então, assim, eu acho que se chegasse de carro nesses lugares, eu iria de carro, sabe? Brincadeira. Mas, assim, olha a sorte que eu tenho na minha vida de ir pro Polo Norte, né? O que é o Polo Norte? O Polo Norte são placas de gelo flutuando em cima do Oceano Ártico. Entendeu? Então, imagine que surreal você fazer uma prova lá. Imagine, eu cheguei no 90 graus norte, que é o topo do mundo, onde a Terra gira, né? É um lugar que não pertence a nenhum país, não tem hora, não tem nada. Imagine que surreal isso, sabe? É um limbo, né? É um limbo no mundo, sabe? No mundo. Tanto que tem eles fazem uma tradição lá de que quem chega lá, e é muito interessante porque é o seguinte, né? Você está numa placa de gelo flutuando. Imagine que o pessoal mostra o GPS e fala, ó, nós estamos no 90 graus por 15 minutos. Porque a placa está em movimento. Então daqui a pouco a gente já não vai estar no 90 graus. Mesmo lugar. E daí a gente dá as mãos ali tudo e dá uma volta ali, porque você está dando uma volta ao mundo. Você está passando por todos os meridianos da Terra, sabe? Então mágico. Então é mágico. Então, assim, treinar para estar lá é uma coisa mágica também, assim, sabe? Então eu pago o preço para estar lá. Entendeu? Então, assim, muitas vezes são 6 meses, 1 ano me preparando para esse tipo de situação, sabe? Né? E eu tento mostrar isso nas corporações, que cada um tem a sua corrida extrema, né? Então, muitas vezes dentro da corporação é aquela meta no final do mês, é o teu relacionamento, é a educação dos teus filhos, ou até outras atividades, né? Então, eu procuro passar que isso para mim é toda uma metodologia de olhar para aquilo, né? Porque normalmente quando a pessoa tem um sonho, tem uma meta dessa, 90% congela pelo medo. O que congela as pessoas é o medo, né? Eu acredito que você ter medo faz parte do processo. Eu simplesmente olho para o medo, entendo do que eu tenho medo e falo, cara, vamos encarar isso. Vamos olhar para isso, sabe? Tipo, é esse o meu processo. Entendeu? O medo, para mim, não é vai com cuidado, né? Isso. Não precisa parar, agora fique esperto. Exatamente. E hoje, né, a gente fala muito de saúde mental, que entenda as tuas vulnerabilidades, né? Por que você não quer mudar de emprego? Por que você não quer fazer tal coisa? Eu tenho vergonha, tal, não sei o que lá, a vida inteira, eu tenho 30 anos, estudei inglês, não aprendi tudo, não sei o que lá, eu não gosto. Né? Não tem isso que você não ouve, falar, eu não gosto. Cara, olha para isso. Por que você não aprendeu? Né? Porque, se você já aprendeu português, se você escreve, se você tem a parte, você não tem nenhum problema cognitivo. Então, vamos olhar para isso, né? Será que é a metodologia? Será que é aquilo? Olha para aquilo. Não fala que não gosta. Olha para aquilo, trabalha aquilo, tenta metodologias diferentes, métodos diferentes, pesquisa sobre métodos com pessoas que tiveram as mesmas dificuldades que você vai ver que vai ser algo mais simples do que você imagina. Você vai encontrar outras pessoas que passaram por essa dificuldade. Então, só como exemplo, assim, né? Então, assim, olha para a tua vulnerabilidade, né? Olha ela ali, assume que ela existe. Realmente eu tenho essa dificuldade aqui, eu tenho medo de falar em público. Olha para aquilo. Ok? Vamos olhar para ele. Aos poucos, vai tratando Qual é a aquilo. crença que está te limitando? Exatamente. Então, assim, daí você não é que vira corajoso, você viu como funciona a coisa e como você pode superar aquilo. Então, eu acredito nisso para tudo na vida. Eu acredito assim que realmente que você olhar para aquilo, tratar aquilo, só que daí não tem atalho, né? Aí que é um grande vilão também, né? Porque hoje em dia, infelizmente, todo mundo muito imediatista, né? Todo mundo quer correr uma maratona em 6 meses. É o que eu falei, as pessoas estão pulando muitas etapas. Exatamente. Se você não pular a etapa, com certeza a coisa acontece de uma maneira transformadora, de uma maneira profunda. Por exemplo, na corrida agora, né? Uma grande moda, a corrida, que legal que é uma moda do bem, né? Mas assim, esses dias eu vi uns números no esporte de maneira geral, eu vi do Ironman, da corrida, tudo que assim, é um número gigantesco, mais de 80% das pessoas, ela começa a correr, por exemplo, para fazer uma maratona.
pula todo o processo lá e realmente faz uma maratona. Mais de 80% não fazem nunca mais outra maratona. Porque foi traumático, foi doloroso, teve lesão, sabe? Tipo, por quê? Porque não respeitou o processo. Exatamente. Entendeu? Eu tenho uma treinadora também de corrida e ela diz muito isso. Ela diz, olha, a gente vai trabalhar os 5, depois a gente vai trabalhar 10, depois a gente vai 15, 21 e a gente vai avaliar. Não necessariamente, Mônica, é muito dolorido, é muito sofrido uma maratona. Eu não quero que você saia da maratona e diga, nunca mais eu corro. Eu quero que você saia bem, que você seja feliz na maratona. E é realmente isso. E tem muita gente que se machuca muito, pula etapas, se machuca. Então eu tenho muito medo do que eu vejo aí nas redes sociais de pessoas que não são profissionais da área, são simplesmente um influencer que corre e fica dando dicas que tem absurdos que eu escuto que eu faço, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que filtrar muito. Infelizmente é a realidade. É a realidade. No parque você vê muito isso. Às vezes eu vou pro parque, você vê o povo correndo assim, eu digo, gente, eu não consigo entender como é que a pessoa consegue correr e conversando, fazendo vídeo. Então, assim, hoje existe a modinha da corrida, existe, ok, uma modinha do bem, como você falou. É melhor que você saia do sofá e faça algum movimento, mas ele tem que ser muito responsável, porque a corrida, ela é temperamental. Eu digo assim, a corrida é temperamental com o corpo. Sim. Exige que a gente tenha olhar, tenha zelo, tenha paciência, que respeite o processo. Sim, né? Sim. E é muito interessante que quem respeita o processo, esse processo é diferente para cada um, né? Graças a Deus que isso acontece. Eu conheço pessoas que treinam, pessoas mais próximas que treinam comigo ali, que nesse processo descobriu que gosta de correr rápido. Ok, desenvolveu isso e tem consciência disso. E tem fisiologia para isso. Fisiologia para isso e se prepara para isso. Daí ele não pode só correr, ele tem que fortalecer de uma maneira diferente. A nutrição dele é completamente diferente. Tem outro que foi pro endurance, que gosta de correr provas de 100 km, ultramaratona, enfim. Tem gente que gosta de correr só de 5, enfim. Nesse processo, acontecem revelações. Né? Você escuta o teu corpo e a gente tem essas predisposições. E quando eu digo que é terapêutico, você começa a se conhecer. Exatamente, exatamente. Você com você mesmo não é fácil, né? Eu me considero uma pessoa muito melhor depois que comecei a correr, né? Exatamente por esse processo, né? Eu tenho na minha rotina de treinamento, quando eu entro no ciclo de corrida, porque a corrida para mim não é treinamento, assim, sabe? Tipo, eu corro 4 vezes por semana, querendo ou não, sabe? Independente de ter prova. Se eu vejo que tem alguma coisa errada comigo, se eu tô muito irritado, alguma coisa assim, vou correr. Eu sei que eu sei que eu preciso correr, sabe? Então, assim, eu sinto falta de não correr hoje em dia. Mas daí, quando eu tô, por exemplo, eu tenho uma prova em fevereiro, né? Então, o treino de base meu é o ano inteiro. Você vai fazer essa prova aonde? Espanha? Eu vou fazer na Suécia. É uma prova em cima de um lago congelado. Meu Deus, o homem é muito aventureiro. Vai estar menos 20 graus, mas olha que incrível. Imagine um lago gigantesco com mais de 20 quilômetros, que ele vai estar 30, 40 centímetros congelado de gelo, que é o suficiente para aguentar toneladas, então é super seguro, mas é uma outra dinâmica, né? Então, assim, porque você vai correr com tênis com aqueles spikes, com as garrinhas, né? Então tem todo o tipo do treinamento meu, então assim, não é muito menos velocidade, então vai ser uma corrida mais, que a gente fala, mais sentada, né, que você pisa mais com o pé inteiro, né, então não é nem... bem mais consciente. Mais consciente, então não é uma prova que se preocupa por tempo, nada, né, então eu vou estar lá para curtir esse 5, 6 horas, enfim, como for lá, para curtir essa aventura toda, né. Então nessa fase... muda totalmente daí o treinamento, né? Então eu tenho outras particularidades, outras coisas que eu tenho que desenvolver, por exemplo, aprender a correr numa maneira diferente agora, né? Então eu vou ter que correr mais sentado, realmente, não com a pisada. Mudar a pisada. Então eu me divirto com isso, acho legal assim aprender sempre coisas novas, né? Muito bacana, a gente já começa a entender como é o padrão mental da pessoa, né? Que ele começa e isso a gente traz para a vida, a gente traz para o meio corporativo, sempre encontrar novas possibilidades de desenvolvimento. Se a gente traduzir isso para o nosso dia a dia, essa tua fala sobre a corrida em diversos ambientes, diversos contextos e cenários desafiadores, é a
A plasticidade é a adaptabilidade que a gente tem que ter em todas as as áreas. Profissional, emocional, familiar. E isso te abre um leque de possibilidades de ser uma pessoa adaptável. Sim. No teu dia a dia. Que a maior capacidade do ser humano é essa, né? A capacidade de adaptação, né? Eu gosto muito, eu até acredito, eu nunca fui atrás dessa informação, não sei se eu vou falar besteira ou não, mas eu acho que o esporte, de maneira geral, assim, né? Então, se você olhar eu tive a honra também de correr na Grécia, que é a corrida que deu origem a tudo, né? Então, a história é bonita, então eu fui até a cidade de maratonas, e você corre a maratona chegando em Atenas, assim, sabe? Uma prova linda, assim, e essa vale a pena fazer, assim, é uma prova normal, assim, uma maratona muito difícil, mas é uma prova... Qual é o nível de dificuldade dela? É o quê? É de subida? Ela tem uma subida bem grande, porque você sai de uma planície e chega em Atenas, assim, sabe? Tem uma subida de 11 quilômetros. Nossa! Mas é uma maratona dentro da cidade, com milhares de pessoas na rua, é uma prova linda, né? Então, quando eu fui fazer essa prova, olhando lá a história, tudo, eu acho que uma das coisas que o esporte, ele tem esse fascínio todo de todos nós pelo esporte, eu acho que é mais ou menos isso, que o esporte é um test drive da vida, né? Então, assim, ele transforma e ali de maneira, em aspas, assim, que tipo, aquilo que você aprende ali, você coloca na vida real, né? Não que aquilo não seja a vida real, não sei se eu consegui me fazer entender, mas assim, pô, eu vou ali, eu vou sei lá, vou me desenvolver para treinar 4 vezes por semana, enfim. Daí, quando você traz aquilo na tua profissão, você já está moldado a isso, a enfrentar a zona de desconforto, a enfrentar o medo, a enfrentar tudo isso, né? Essa capacidade de relacionamento, a empatia, enfim, são diversas soft skills que realmente que você vai desenvolvendo e você desenvolve não para o esporte, você desenvolve para a tua vida, né? Então, eu acho que o esporte traz esse fascínio realmente porque ele é uma novela da vida real ali, sabe? Tem um livro que retrata bem isso que você falou, que é Vidas Corridas. Não sei se você já leu. Não. É um livro de vários empresários de sucesso que a corrida entrou na vida deles em algum momento. Eu ouvi falar já. Agora que você falou como que é. Esse livro é fantástico, porque tem todo tipo de situação. Tem um empresário que estava numa situação de quase falência, e a fuga dele foi a corrida, e aquilo mudou a mente dele, e ele começou a implantar na empresa, e ele conseguiu tirar a empresa. Tem a história do Abílio Diniz, são vários empresários. É muito interessante. É legal. E o mais legal é quando você começa a ler o livro, você percebe que cada um enxerga de uma forma totalmente diferente, e cada um implementou na sua vida uma coisa também totalmente diferente. Perfeito. E tudo pelo mesmo esporte, pelo mesmo objetivo, simplesmente correr. E tá ele com ele mesmo. Exatamente. Aí que é o ponto, entendeu? Porque, por exemplo, no meu trabalho, diversas vezes eu resolvi vários abacaxis do meu trabalho correndo. A ideia chega na hora. Exatamente, porque daí tá só você com você mesmo, não tem aquele barulho externo, você começa a pensar naquele problema ali. Cara, eu acho que é descobrir a saída, sabe? Então isso acontece pro relacionamento, enfim, para projetos que você tem. Eu acho que com certeza acontece com você para suas entrevistas, né? Você vem aqui, então, nossa, eu vou perguntar sobre isso. Você acredita que às vezes eu tô correndo, eu monto o roteiro todo na minha cabeça? Acredito. Vou falar assim, eu vou falar isso, vai ser a palavra-chave, vai ser essa, pronto. Então assim, eu já estruturo tudo. É que legal. Fica tudo estruturadinho. E é uma coisa muito legal isso que você tá falando, que assim, repare, você foi fazer a prova, a última que você falou, que não lembra que passou no MON, né? Mas você não foi atropelada, né? Você não caiu. Você entendeu que você estava atenta. Presença. Você estava presente. Tinha cone na frente. Exatamente. Do cone. Você estava presente, você se importou, a tua mente se preocupou com o que realmente interessava e você realmente estava focada. Então não é também que às vezes a pessoa imagina, nossa, eu estava viajando. Não. Ao contrário. É ao contrário, você continua focado. A gente fica com direcionamento. Só que você não se distrai. Essa que é sem distração. É muito legal. Todo mundo já sabe que eu sou apaixonada pela corrida. Não é novidade, que eu já trouxe umas 3 pessoas aqui que vêm para falar de corrida também, que ama corrida. E a corrida é transformadora. A corrida, essa frase é bem importante. Ela te direciona. Ela te dá foco. Porque, na verdade, todas essas informações já estão dentro da gente. A gente tem as respostas para tudo. Só que a gente não tem a capacidade de, sozinho, em muitas situações, acessar. Então, a gente precisa silenciar os ruídos para ter acesso. Perfeito.
É uma meditação. Uhum. Só que tem gente que gosta de meditar parado e tem gente que gosta de meditar em movimento, que é o nosso caso. Não é isso? Que tem outros benefícios juntos da ideia, né? Também. Ainda é bom que é bom pro coração. O coração agradece do que ficar só sentada. Exatamente. Agora eu te pergunto, aquela pessoa que está nos escutando agora e que fica só assim, poxa, como eu queria correr, deve ser legal, mas não sai do lugar. Por onde é que Marcelo olha para essa pessoa e diz... Comece por tal ponto. Por onde é que começa? Eu acredito que essa pessoa ela tem que fazer o seguinte. Ela vai levantar cedo um dia e ela vai procura no Instagram, procura no Google, uma corrida que tenha na cidade dela. Não importa a corrida que tem. Só que ela não vai fazer inscrição. Eu sugiro que ela vá lá na largada e depois na chegada. Então, se aquilo... mexer com ela, se aquilo fizer sentido na vida dela, se tudo que ela vai ver ali, naquela uma hora e meia, se aquilo fizer sentido, ela daí começa a treinar. Daí vai pensar, daí ela vai procurar um tênis, enfim, daí se preocupa com todo o resto, sabe? Mas assim, veja se aquilo faz sentido, porque ela vai ver coisas incríveis. Ela vai ver a pessoa com uma deficiência ali fazendo, ela vai ver uma pessoa mais velha, ela vai ver o atleta, ela vai ver pessoas com crianças. Ela vai ver uma mãe empurrando um carrinho. Ela vai ver de bebê. Ela vai ver emoção, sabe? Assim, cada um tá correndo aquilo, fazendo aquilo por algum motivo, né? Eu falo que todo mundo tem a sua corrida extrema, né? E a corrida extrema de cada um talvez é ali nos 5 quilômetros, é ali no 10 quilômetros, né? Então, assim... eu recebo muito nas redes sociais, cara, quero comprar um tênis, quero começar a correr, quero não sei o que lá. Eu falo, cara, não se preocupa com isso agora. Isso é o que menos importa na tua vida, né? Vá lá e assista uma corrida, não importa qual. Sinta a energia. Sinta a energia e veja aquilo, assista aquilo. Vá com o coração aberto e assista aquilo. Sabe? Você vai ver, eu tenho certeza absoluta que vai tocar algo diferente em você. E se tocar, você vai ver que vai fazer sentido e você vai ter a resiliência, você vai ter aquela coisa, a motivação extra que a gente precisa, ela vai estar dentro do teu coração. Eu acredito muito nisso. É verdade. São as largadas da vida. Mas a gente também chega. E quando a gente chega, é muito bonito. Isso que ele falou realmente é muito emocionante. A largada de uma corrida é você mergulhar para a vida. Ali você vai. Você vai atrás dos seus sonhos, você vai atrás dos seus conflitos, porque vai todo mundo atrás de você. Sonho, conflito, dúvida, medo. Mas quando você chega, só vem o positivo. Porque os negativos a gente vai deixando, a gente vai largando no meio do caminho. E realmente é mágico. Então, experimente, sinta esse movimento. Eu garanto que é transformador. Com certeza absoluta. Muito, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu amei conversar com você, amei, não consigo tirar os olhos de você. Você realmente é magnetizante, você tem uma energia muito, muito própria. E eu acho que você está no lugar certo de tudo que você faz, desse projeto lindo. Vamos divulgar bem muito esse projeto. Eu quero divulgar mais a corrida. Não vou perder essa corrida. E já tô com a cabeça nessa de abril. Então, assim, não pare. Não pare, porque tem muita gente rezando por você. Obrigado, também adorei o papo. Sempre é uma grande oportunidade. Quanto mais pessoas a gente conseguir despertar para essa transformação, né? Acho que a minha missão é essa, assim, sabe? Então eu procuro seguir o meu caminho, fazer o que eu acho certo, né? E eu tô aqui não é à toa, né? Então, mais uma vez, uma sincronicidade, né? Então, assim, o lugar que eu tinha que estar falando hoje é aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me receber e te espero na próxima The Hardest Run. E acredite, ainda vão ouvir falar muito da gente. Vão sim, não tenho dúvida nenhuma. Gente, muito obrigada que vocês estão com a gente até aqui. Esse episódio ele foi muito importante, foi muito transformador. E seguimos juntos no SejaCast.